Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é terça-feira, vamos então falar sobre as fases da República. Muita gente sabe das fases da história do Brasil, né? Colônia, Império e República, que são as três fases do país. Mas hoje nós vamos falar das fases da República, né? Após a proclamação em 1889. Bom, como é que se divide a história da República no Brasil? Muita gente tem uma série de dúvidas e hoje nós vamos esclarecer essas dúvidas no Brasil. Como é que funciona a história da República? Bom, só durante a República, uma coisa que você tem que ter noção é que foram todo o período entre 1889 até o ano de 1988 foram decretadas 4 constituições. Tá? A primeira em 1937, a segunda em 1946, a terceira em 1967 e a quarta e a mais recente, 1888. Tá? Então foram umas no governo Vargas, depois no governo populista, tá? Depois na ditadura militar e na nova república. Mas vamos lá então falar sobre as fases da república. Como é que foram essas fases? Bom, a primeira fase da república é chamada República Velha. Tá? Eu não gosto muito desse nome, eu chamo Primeira República, mas o nome mais correto de ser chamado é República Velha. A República Velha se dividiu em duas. A Primeira República foi a primeira foi com a República da Espada, tá? Quando eram governados por militares, quando o Brasil foi governado por militares, tá? Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E depois de 1894 vieram as repúblicas de oligarquias, tá certo? As repúblicas de oligarquias foi de Prudente Moraes até Floriano Peixoto. Aliás, desculpa, até Washington Luiz, desculpa pela gafe, tá? pela gafe, mas até o Washington Luiz foi então a chamada República de Oligarquias. Vivemos então a República de Oligarquias até 1930. Em 1930, Getúlio Vargas faz uma revolução, né, que é discutível, muita gente chama de golpe, tá certo? E Vargas vive por 3 eras, tá certo? A primeira era foi a era do governo provisório, de 1930 até 1934. Depois, governo constitucional, de 34 até 37. Depois, o Vargas impõe uma ditadura, entre 1937, foi o Estado Novo, de 37 até 1945. Tá certo? Depois desse período do Vargas, vieram então o chamado governo populista. O governo populista, até o próprio Vargas se incluiu nesse governo populista. Entre 1945 até 1964. Tá? Indo de Gaspar Dutra até o presidente João Goulart. O presidente João Goulart, né, e aqui a gente pode incluir, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, teve um governo interessante com os planos de metas. Podemos incluir, como eu falei, o próprio Getúlio Vargas, até chegar o presidente João Goulart. O presidente João Goulart, ele promoveu o chamado plano de metas, né, que eram 5 planos básicos que eu já falei aqui no canal. Se você quiser e puder, assista outras vezes para poder entender como é que foi esse tal plano de metas. Aliás, não, desculpa, errei. Perdão, foi as reformas de base. Confundi o João Goulart com o Juscelino. O João Goulart, ele promoveu as reformas de base, que incluíam reforma administrativa, urbana e agrária, e foi derrubado por um golpe de Estado. Os militares assumiram, foram 5 presidentes militares. Eu não vou citar aqui os 5 presidentes militares. Em 1967, durante esses governos militares,
foi erguida uma nova Constituição, uma nova Constituinte, tá? E às vezes fechava, às vezes não o Congresso, tá? Os governos brasileiros também, sempre bom enfatizar, que os governos brasileiros sempre também tiveram essa briga com o Congresso. Então, essa briga que a gente vê hoje não é nova. Né? Sempre, às vezes, diluía o Congresso, às vezes fechava, às vezes abria. Vargas diluiu o Congresso, a ditadura diluiu o Congresso, enfim. Bom, quando chegou o ditador João Figueiredo, então, ele promoveu a abertura lenta e gradual para a democracia. O João Batista Figueiredo, então, saiu de cena, né? Entrou o presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves não assumiu a presidência da República, sendo que em 1988 foi promulgada a Constituição. Isso foi a ponta de lança, após a morte do Tancredo, a nova Constituição foi a ponta de lança para a nova República. A nova República que dura até os dias de hoje. Tá certo? Claro que nós tivemos um golpe em 2016, tá? A eleição de um fascista, entre outras coisas mais. Tá certo? Então, essas foram as fases da República. Tá? Se você quiser voltar atrás, só voltar para assistir. Tá ok? Então, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigado por ter me assistido. Uma das fases da República do Brasil. Até o próximo. Os lutados a vencer. Vidas negras importam. Fora Bolsonaro. Até o próximo. Tchau.